Alô, alunos do Torne-se Programador. Vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre fazendo pesquisa em arquivos, tá certo? Na aula anterior a gente falou lá sobre como gravar os arquivos, certo? Gravar tudo que é aquilo que a gente salvou lá no nosso servidor de back-end, tá certo? Então nessa aula agora a gente vai falar como fazer pesquisas nesses registros que a gente guardou, tá certo? Então, ó, na aula passada a gente parou aqui, ó, fazendo um cadastro em tempo de execução, né? Que era o que a gente estava fazendo em JavaScript, né, com DHTML. A gente transformou isso lá para o código do servidor. Agora não está mais em tempo de execução, para falar a verdade. Eu vou até alterar o código aqui. Deixa eu parar aqui, subir de novo. Por quê? Agora não é mais o código em tempo de execução. Agora o código a gente salva diretamente no servidor, né? Então, vamos alterar aqui a nossa view para que já fique da maneira correta. Index. Cadastrando. Cadastro com dados back-end. Certo? Tá aí. Então agora, com dados back-end. E aí a gente tinha parado ali, onde eu digitava algumas informações. E aí essas informações preenchiam lá no meu banco de dados, certo? Que é o meu banco de arquivos. E ali, quando eu chegava ali no meu TMP, né? E abria ele no meu Sublime, eu conseguia enxergar ali os dados que alterei no meu banco de dados que eu estou gravando, certo? Bom, os dados estão ficando no TMP do nosso servidor. Porém, esses arquivos TMP eles são limpados, né, de tempos em tempos pelo nosso próprio servidor, pela nossa própria máquina. Então, para evitar perder esses dados e versionar isso com vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta nova aqui. E essa pasta eu vou chamar ela de dados. Ok? Nessa pasta dados, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aquele meu arquivo que eu estou gravando lá na minha pasta TMP e vou passar a gravar esse arquivo agora na minha pasta de dados, tá certo? Então, dados, vou pegar o meu arquivo que está lá no TMP e agora eu vou ter esse arquivo do TMP na minha pasta dados, ok? Tendo ela na minha pasta dados, o meu arquivo vai ser versionado melhor, tá certo? Que agora eu consigo jogar isso lá no GitHub do Torne-se Programador para vocês poderem usar os cadastros que eu fiz aqui também. Tá legal? Feito isso, agora a gente já tem os dados aqui em dados, certo? Agora o que eu vou fazer aqui é alterar o meu código para, ao invés de eu salvar os meus dados no TMP, eu vou salvar agora os dados na minha pasta de dados, certo? Tá legal. Gente, lembra que eu falei para vocês que era legal criar esse arquivo constante aqui para que esse arquivo constante sirva para todo mundo? Então, esse arquivo não, essa variável constante. Agora é a hora, porque a gente vai alterar essa variável constante e ela já vai servir para todo o meu sistema, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu estou dentro de rotas, certo? Eu quero gravar isso dentro de dados. Se eu estou dentro de rotas, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente voltar um diretório, dados, banco de arquivos, tá certo? Agora eu vou reiniciar minha aplicação e vou fazer os testes para ver se minha aplicação vai funcionar. Tá aí. Não funcionou, deixa eu ver o que é que faltou aqui. Ele não conseguiu achar o arquivo de dados, tá certo? Eu acho que ele está entendendo isso aqui como a rota padrão. Se ele está entendendo como a rota padrão, eu vou tirar isso daqui e vamos ver o que ele vai achar no nosso código. Tá aí, então tá certo, ele estava entendendo como a rota padrão. Tá, uma vez já configurado, agora é só a gente começar a fazer os nossos cadastros, certo? Igual a gente fazia ali na semana passada. Então tá aí, cadastrando, tudo bonitinho. Tá legal. Bom, o próximo passo agora é buscar os dados nesses arquivos.
Para isso, eu vou criar agora um formulário, certo? Para que esse formulário possa ser um formulário de pesquisa e eu possa pesquisar os dados que eu cadastrei, tá certo? Então, vou lá no meu HTML e vou fazer essa mudança. Meu HTML index. E aí eu vou criar aqui mais um field set. Agora esse field set é referente, né, à busca. Então, buscar. Aqui eu vou colocar aqui um form com o nome e um outro form com o botão, não, e um submit com o botão buscar, certo? Eu tenho dois forms, um form vai mandar para o cadastro e o outro form vai mandar para o pessoa pesquisar. Então, pessoa barra pesquisar, certo? Ou melhor, só pesquisar. Tá aí. O pesquisar ele vai mandar para uma outra rota que eu estou fazendo, eu não preciso validar o formulário, certo? Feito isso, vou dar um reload na minha página, vamos ver o que a gente tem aqui agora. Agora tem aqui um formulário de busca, tá certo? Agora quer dizer que toda vez que eu digitar alguma coisa aqui e dar um buscar, ele vai ter que achar meus dados. Agora ele não deu, ele deu 404 porque a gente não tem essa rota a pesquisar ainda. Então o que a gente tem que fazer? Criar essa rota. Então vamos lá, como que a gente cria a rota lá no Node.js? A gente vem aqui no nosso arquivo index, certo? E aí a gente tem aqui o cadastrar pessoa, a gente vai criar uma rota a mais agora, que é a rota que a gente precisa. Essa rota vai se chamar pesquisar, barra pesquisar, certo? Tá, criando essa rota nova, pesquisar, eu preciso passar o title para ela, né? Então vou colocar aqui, ó, o title como pesquisando em arquivos, certo? Uma outra coisa que eu vou ter que fazer é carregar base. Depois que eu carreguei a base, eu vou pesquisar dentro da base. Então tá aí. Então eu utilizo a função que a gente já criou para carregar a base. Uma vez carregado, eu vou utilizar essa base de pessoas para fazer a minha pesquisa, tá certo? E eu posso chamar minha própria index. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá. Além disso, eu preciso também pegar esses dados aqui. Então, fiz a minha pesquisa, retornei os meus arquivos. Então, dados pesquisados. Eu vou criar uma variável nova, var dados pesquisados é igual a minha variável que eu busquei lá do meu banco de dados e converti. Tá legal. Agora vem um pouquinho de lógica aí, né? Agora a gente precisa fazer um for aqui, certo? O for onde i é igual a 0, por exemplo. Vamos fazer um bem simples aqui. I é menor que pesquisa de dados ponto length e mais. Feito isso, a gente vai fazer um for nesse conteúdo que a gente carregou lá do banco de dados, tá? Carregando esse conteúdo, agora a gente precisa verificar se isso está de acordo com o dado que a gente mandou pesquisar, certo? O dado que a gente mandou pesquisar tem o nome aqui, ó. Cadê? Tem o nome que a gente deu de nome mesmo, né? Então, a gente vai pesquisar e vai mandar o submit de um atributo chamado nome. Tá bom? Então, nesse caso, a gente está fazendo um post, certo? Eu vou mudar esse método para get. Por quê? Porque a gente também pode fazer pesquisas pela URL, tá certo? Então, eu vou, ao invés de colocar nome também, não, vou deixar como nome mesmo, não tem problema. Tá, vou fazer a pesquisa e aí eu vou fazer o que aqui dentro? Dentro do meu for, vou fazer uma verificação para ver se o dado que eu mandei, agora dessa vez por get, existe dentro do meu banco de dados, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, request, ponto. Dessa vez, como eu não mandei via post, quando eu mando via post, eu pego os dados com request.body. Quando eu mandei via get, request.query. Por que get? Porque quando eu mando via get, eu pego com query. Por causa do query string.
Lembra na aula anterior que eu falei para vocês, quando eu mando via post, eu mando como via post data. Quando eu mando via URL, eu mando via query string. Por isso que aqui eu coloco o query, certo? Então, query.nome. Se request.query.nome for igual, certo? O conteúdo que eu estou buscando aqui dentro, então, seria dados, índice de i, ok? Que é o índice que eu estou interagindo aqui, certo? Então, aí, ó, lembre lá da aula de for, tá? A aula de looping. Então, índice de i, ponto, nome. Notem que aqui eu estou buscando com match exato, ok? Então, assim, buscar com match exato quer dizer, eu estou buscando exatamente a mesma coisa que eu digitei. Então, se eu digitei Danilo, eu tenho que buscar Danilo, tá certo? Feito isso, eu tenho um if aqui, e aí eu falo, se eu achei o dado, eu preencho ali o meu novo JSON, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, dados pesquisados, eu vou colocar um array vazio, melhor, ok? E var, aqui eu vou colocar como dados, melhor. Isso vai ficar mais semântico. E os dados eu vou pesquisar. E aí aqui eu vou adicionar o que eu achei. Então, dados pesquisados, ponto push. Se eu achei, eu jogo o meu objeto dados de i dentro do meu array de dados pesquisados. Tá certo? Feito isso, eu pego todo mundo que tem um nome igual ao nome do match exato. Fiz isso daí, joguei na minha variável, a minha variável foi para o meu dados de pessoa, certo? E esses dados de pessoa eu passei para o meu index, que aí já é a mesma coisa que eu falei para vocês na aula anterior também, que ele já vai mandar aqui para o meu index com o objeto de pessoas e ele já vai fazer esse for, certo? Já completando o que a gente estava querendo aqui, tá? Então, vamos fazer um teste, eu vou salvar aqui e vou iniciar minha aplicação novamente. Tá aí. Então, vou voltar. E agora eu quero fazer uma pesquisa sobre Danilo, certo? Então, pesquisei, deu erro aqui. Vamos ver qual que é o erro que deu. Ele tá com problema aonde? Aqui no title, certo? Tá entendendo que eu não mandei o title. O title não está definido. Então, vamos ver aqui se a gente está mandando o title. Realmente a gente não está mandando o title. Está, mas aqui tem um problema. A gente criou uma variável chamada dados e a gente sobrescreve essa variável dados aqui embaixo, certo? Então eu cometi o erro aqui. O que eu vou fazer? Vou corrigir isso daqui. Ao invés de eu chamar isso daqui como dados, eu vou chamar como banco dados. Ok? Banco dados, banco dados, banco dados. E aí o dados aqui é o dados que eu vou mandar lá para o meu formulário, tá certo? Então agora temos ali uma correção. Subi a aplicação novamente. Vamos ver o que vai dar agora. Voltei. Fiz a busca. Tá aí. Ele não achou ninguém. Por que ele não achou ninguém? Como eu falei para vocês, match exato. Eu procurei por Danilo com o nome minúsculo. Tá certo? A gente está fazendo busca em arquivo por match exato. A gente vai ter que arrumar isso. Tá legal? Tá. Outra coisa que vocês podem notar, eu usei o meu formulário com o método get, certo? Como eu utilizei o método get, quando eu clico no botão buscar, o que ele faz? Ele me manda os dados por query string. Por que eu fiz isso? Porque eu também posso fazer a pesquisa simplesmente pelo URL, certo? Então, sem precisar clicar no buscar ali. Por isso, nesse caso, eu utilizei o query string, tá certo? Se vocês clicarem com direito e forem inspecionar, vocês irão ver que aqui no network, quando vocês deram reload, vocês vão ver aqui, clicando em pesquisa, que ele mostra aqui query string parameters, tá? Que é o parâmetro que a gente enviou aqui, tá certo? Tá legal. Como eu falei por match exato, então eu tenho que digitar exatamente igual eu cadastrei. Danilo, buscar. Tá aí, ele achou o meu dado, tá certo? Exatamente porque eu mandei digitar com match exato. Se eu buscar vazio, ele não acha ninguém, tá certo? O que eu vou fazer aqui? Se eu buscar vazio, ele vai ignorar e trazer todo mundo, tá certo?
Então, vamos fazer a alteração aqui. Busquei vazio aqui. Vou fazer assim. If, melhor. If isso aqui for igual a branco, então o que que eu faço? Eu vou jogar no dados de pesquisa igual a o meu JSON convertido, certo? O else, eu faço esses outros dados aqui. Tá aí. Então, uma modificação que quando eu digitar vazio, eu simplesmente vou converter os meus dados e vou jogar aqui uma variável vazia. Não, vou jogar todos os dados que eu tenho no meu banco de dados. Caso eu digitei alguma coisa, eu caio no else, certo? Faço o meu parse e faço a busca com match exato. Tá legal? Vamos ver se isso deu certo. Levantando a aplicação novamente. Rodando aqui. Agora deu certo, certo? Então, se eu pesquisar vazio, traz toda a minha base de dados. Vou cadastrar aqui outro Danilo com nome maiúsculo, para vocês verem os dois registros que vão trazer agora. Danilo, busquei. Então, os dois registros, os dois Danilos cadastrados. Busquei, trouxe todo mundo agora. Eu quero somente o teste. Tá. Tá legal. Aí vocês devem se perguntar assim, bom, ótimo, mas com match exato não ficou legal. Por quê? Porque se eu digitar aqui Danilo minúsculo, meu cliente ele vai digitar Danilo minúsculo. Então, isso vai dar problema para mim. Tá legal? Então, o que que a gente faz então? Existe um comando no JavaScript chamado toLower, certo? toLowerCase. O que que ele faz? Ele transforma uma string que está em maiúsculo em minúsculo, ok? Então, se a gente tem aqui, ó, Danilo, e a gente faz o quê? Ponto toLowerCase. O que que ele vai fazer? Peraí. toLowerCase. O que que ele vai fazer? Ele vai transformar isso em minúsculo. Tá legal? Então, se a gente tem ali uma função toLowerCase, ou também tem uma função ali que é toUpperCase, o que que a gente pode fazer? O que que a gente pode deduzir disso daqui? A gente pode deduzir que se a gente utilizar o uppercase ou o lowercase, a gente vai conseguir ali fazer uma pesquisa com um match exato. Por quê? Porque se eu fizer a minha pesquisa, utilizar o meu lowercase. Peraí, cadê meu lowercase? Aqui. Utilizar o meu lowercase, colocar tudo minúsculo, tanto que eu estou buscando lá no banco de dados, quanto que eu estou pesquisando, eu consigo fazer a busca com match exato. Com match exato, mas assim, agora ignorando ali o dado que é maiúsculo ou minúsculo, tá certo? Vamos fazer essa alteração e aí vocês verão o resultado. Então aqui, ó, é aqui que eu faço a comparação, tá, gente? Ó, eu verifico se os dados estão vazios, né? Se o que eu passei via query string está vazio. Se não, eu entro aqui, faço o meu for e faço a comparação do nome que eu mandei pesquisar com o nome que está no banco de dados. Tá legal? Então, se é aqui que eu faço a pesquisa, eu posso colocar o nome como lowercase e posso colocar o nome do banco de dados como lowercase. Então, quer dizer, eu vou comparar os dois agora, tudo em minúsculo. Tá certo? Feito isso, derrubo minha aplicação, levanto ela de novo. Tá aí. Então, vou fazer minha pesquisa agora com Danilo minúsculo. Agora, vocês podem notar que Danilo minúsculo, ele traz ali os Danilos também. Tá vendo? Tanto maiúsculo quanto minúsculo. Legal, ótimo. Tá. E se eu cadastrar aqui Danilo Aparecido, teste e alguma coisa. Eu tenho outro Danilo aqui, mas só que esse Danilo tá com o nome Danilo Aparecido, certo? E o sobrenome teste. Tá. Qual o problema disso? Como eu faço busca ignorando lá o sensitive case, certo? Que é uppercase ou downcase, mas com o match exato ainda, se eu digitar Danilo, ele me traz somente os Danilos, mas não me traz o Danilo Aparecido. Se eu digitar Danilo
Aparecido. Ele me traz só o Danilo Aparecido e não me traz os outros Danilo, tá certo? Tá. Então, o que eu quero fazer aqui? Alterar a minha lógica para que quando eu digitar Danilo, ele traga todos os Danilos, independente de onde esteja o nome Danilo. Se esteja no começo, no final ou em qualquer lugar do meu atributo nome, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Existe um outro comando chamado indexOf, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que é o indexOf no JavaScript. Se eu digitar aqui, ó, Danilo Aparecido, e digitar aqui, ó, ponto indexOf, e passar parte da minha string, Danilo, ele vai, digitei errado o index, ele vai me trazer a posição da onde ele achou isso na minha string, ok? Então, ó, se eu digitei Danilo, eu tenho aqui, ó, Danilo Aparecido, eu digitei .indexOf de Danilo, ele me acha a posição onde a palavra Danilo está. Se eu colocar aqui, ó, Aparecido, ele me traz a posição 7, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posição 7 da minha string, utilizando o indexOf. Tá legal. E se eu digitar alguma coisa que não tem aparecidos, o que ele traz? -1, ok? Ele traz que não existe. Tá joia? Então, pensando um pouco. Tá, se eu utilizar o indexOf e eu digitar algum conteúdo que existe na minha string, eu consigo trazer a posição, então quer dizer que ele pode existir na minha string. E se eu digitar alguma coisa que não existe, ele vai me trazer -1. Tá, então eu consigo pesquisar dentro da minha string utilizando o indexOf. Olha que legal. Então se eu digitar aqui, na minha string aqui, ó, minha string está escrito Danilo Aparecido. Se eu digitar aqui Fernando, ele traz -1, certo? Porém, se eu digitar Danilo, ele traz o que eu quero, certo? Posição 0. Legal. Se isso funciona, então a gente pode alterar o nosso código para utilizar agora, dessa vez, o indexOf. Tá, aonde a gente quer pesquisar? A gente quer pesquisar dentro do banco de dados, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Ó? No meu if, banco de dados, ponto to lowercase, porque eu quero buscar com lowercase, ponto indexOf. E no meu indexOf, eu vou passar aqui a minha pesquisa como lowercase. Para ficar mais fácil, eu vou colocar aqui uma variável, nome, lower. Certo? E vou colocar aqui ela como minúsculo. Melhor, nome minúsculo, tá? E aí eu converto para minúsculo e jogo aqui o nome para minúsculo, certo? Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, uma outra variável, var, nome banco minúsculo, certo? E aí eu vou jogar aqui o nome que está lá no banco de dados em minúsculo. Agora eu vou utilizar o nome que está em minúsculo, fazer o indexOf do quê? Do meu conteúdo, que é o nome minúsculo. Para quê? Para verificar se no nome que está lá no banco de dados, eu tenho parte dessa string, o que eu digitei no meu request, que seria o meu nome do request minúsculo. Se eu achei, o que eu faço? Eu coloco ele no meu banco de dados, tá? Então, como eu identifico se eu achei ou não? Eu verifico se isso é diferente de -1, certo? Tá. Complicado, né? Então, vamos entender isso aqui passo a passo. Tá? Primeira coisa que eu faço então aqui, ó. Eu cliquei lá, mandei pesquisar os dados. Então, eu mando carregar minha base de arquivos. Quando eu mando carregar minha base de arquivos, eu entro na função base de arquivos, carrego lá o meu arquivo de banco de dados e passo um callback, tá certo? No callback eu tenho ali o erro e os meus dados carregados. Ok, carreguei os meus dados, então quer dizer que eu verifico se eu tenho algum erro na hora de carregar. Se eu tiver algum erro, eu mostro o erro no meu log e mando o meu pessoas vazio. Caso contrário, eu não tenho erro, então eu preencho minha variável pesquisa de dados vazia, verifico se eu passei alguma coisa por query string, um nome por query string. Se eu não passei, se eu mandei vazio, o que ele faz? Joga nos meus dados pesquisados todo o meu conteúdo que eu mandei converter, que veio lá do banco de dados, certo? Se não, eu entro aqui na meu var, onde eu crio uma variável. Essa variável eu pego os meus dados e parseio, que eu busquei lá do banco de dados.
faço um for para varrer todos os dados que estão no meu banco de dados, certo? E aí eu faço o que em seguida? Crio uma variável chamada nome minúsculo. Essa minha variável, eu pego os dados que eu passei por query string e converto para minúsculo, to lowercase. Legal. Aí eu pego, crio uma outra variável, nome banco minúsculo. Nessa variável eu vou jogar o quê? Os dados, o nome que está lá no meu banco de dados convertido para minúsculo, to lowercase. Tá certo? Então agora eu tenho o nome que eu tenho por request e o nome que está lá no banco de dados. Tá bom. E aí eu faço uma verificação. Se o nome que está no banco de dados, ponto, indexOf, existe alguma parte na string com o nome que eu passei por request, que é o nome minúsculo, certo? Se existir, isso for diferente de -1, quando ele existe, ele me traz a posição, tá certo? Então, recapitulando aqui, ó, quando ele existe, ele me traz a posição. No caso desse string aqui, posição 0, tá certo? Então, ó, se ele existe, ele vai me trazer 0 e ele vai ser diferente de -1, que é quando ele não existe. Por exemplo, Danilos não existe, ele traz -1. Então tá. Então o que ele vai fazer? Ó? Ele existe. Não, ele não é. Na realidade ele vai fazer assim, se os dados que estão aqui, .indexOf, é diferente de -1, quer dizer, é diferente de ele não achou. Se é diferente, então quer dizer que ele achou. Se ele achou, eu vou pegar o meu banco de dados aqui e vou fazer um push do meu item que está lá no meu banco de dados, que é o item do índice de i. Fiz isso, joguei isso daí dentro do meu array, pego esse meu array, passo para o meu dados de pessoa, mando renderizar o meu template index, passando os dados que é o título e o pessoas. E aí ele faz o nosso trabalho ali de renderizar, tá? Essa parte é bem complicadinha, gente, porém requer muita atenção de vocês. Lerem isso daqui, linha por linha, é bem importante para a compreensão dessa parte, ok? Então, indexOf, fazer pesquisas em parte do arquivo, tá certo? Parte da string, na realidade, né? Então, fazer pesquisa na parte da string. Feito isso, salvei, vou reiniciar o meu servidor, subir o meu servidor novamente, tá aí. Rodei aqui, agora eu preciso buscar Danilo somente. Danilo. Pesquisando Danilo, vocês podem ver agora que eu trago aqui, ó, Danilo, Danilo normal e Danilo Aparecido. Então, em qualquer lugar que eu digitar Danilo, por exemplo, eu vou cadastrar um novo aqui, ó. Danilo, vou colocar aqui, ó, Barros, Danilo, certo? E colocar algumas outras coisas aqui. Vou cadastrar um novo. Cadastrei. Agora eu tenho Barros Danilo. Se eu pesquisar por Danilo normal, eu acho por parte da string trazendo Barros Danilo. Tá. Se eu cadastrar tudo junto, DDD Danilo, certo? Ele também vai trazer? Vai trazer. Por quê? Porque DDD Danilo, tudo junto, eu tenho o Danilo, que é o termo que eu estou pesquisando no meu indexOf disso daqui, ok? Então, se eu cadastrar aqui e digitar Danilo também, eu trago também o DDD Danilo. Agora eu não tenho mais uma busca com match exato, ok? Eu tenho uma busca agora sem ser com match exato. Eu tenho uma busca agora mais fácil. Então tudo que o usuário digitar, ele traz ali para você, ok? Então assim, é assim que funciona um banco de dados, tá? É assim que o mecanismo do banco de dados vai funcionar para vocês. É assim que vocês vão conseguir fazer pesquisas em arquivos, tá? Uma outra forma mais fácil de fazer pesquisas em arquivos é usando o regex, ok? Regex, que é Regular Expression, tá? Eu já dei uma aula de Regular Expression para vocês e essa aula, ela está, cadê? Deixa eu ver, não, ela está aqui, está em todas as aulas. É um pouco mais avançado do que o iniciante. E aí eu tenho aqui Regular Expression, certo? Tratamento de string e Regular Expression. Então eu falo um pouco para vocês na aula 13 sobre Regular Expression, tá? E é o que eu vou utilizar agora para fazer essa pesquisa de uma forma mais fácil, tá? Tá legal. Então, como fazer tudo isso daqui que eu fiz, que é converter para string e fazer uma busca com indexOf, mas agora utilizando uma regex, ao invés de utilizar
dois comandos ali da linguagem, tá? Eu também tenho como fazer isso. Para isso, eu vou utilizar um site chamado Rubular. Rubular é um site onde eu consigo colocar algumas strings e dessas strings fazer uma regular expression para buscar os meus dados, certo? E aí, como a gente está fazendo busca em string, a regular expression é a forma mais rápida de se fazer alguma coisa quando a gente está falando de strings, tá ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, teste, Danilo maiúsculo, DDD Danilo, que mais? Danilo Aparecido, certo? Tá aí. E aí agora eu quero buscar aqui, ó, por Danilo. Como que eu faço na regular expression? Aqui no Rubular, eu simplesmente digito Danilo, tá certo? Colocando Danilo aqui, ó, ele vai buscar tudo que é Danilo minúsculo, tá certo? Então tudo que é minúsculo, tá legal. Agora eu quero buscar tudo que tudo que está aqui, mas ignorando o sensitive case, tá? Como que eu faço? Então eu posso vir no Google, certo? Regex e colocar aqui, ó, busca ignorando sensitive case, certo? Aqui eu achei aqui alguns tipos, né? E aí vai ter ali algumas formas como que eu faço para pesquisar. Tá, eu vou pegar aqui algum desses exemplos. Menos i. Tá, aqui ele ignora o sensitive case. Então eu tenho aqui, ó, no meu regular, uma outra opção aqui, ó, que é a opção que eu posso falar o que eu quero que ele faça ou não, ignore ou não. Se eu colocar o i aqui, ó, simplesmente colocando o i, ele ignora o sensitive case, fazendo a busca por parte de arquivos, tá certo? Então tá bom, onde que eu descobri isso daqui? Eu vi que é assim que eu faço uma regex e o i é o segundo parâmetro. Vocês vão entender isso na implementação, tá? Então, vou mostrar isso para vocês na implementação. Então tá bom, se no Rubular eu descubro que Danilo eu consigo buscar vários Danilos onde eu tenho os meus objetos e digitar aqui /i, eu consigo buscar com sensitive case, então o que eu posso fazer? Clicar com direito em inspecionar e fazer o meu teste agora, dessa vez no JavaScript, tá certo? Então vou vir aqui no meu JavaScript e vou fazer o quê? Vou digitar aqui essa string, exatamente do jeito que está aqui. Então vamos lá. Então eu tenho agora essa string do jeito que está lá no meu Rubular. E aí existe um comandinho no JavaScript chamado .match, tá? O match é um comando aí que você consegue colocar códigos de regular expression, tá certo? Tá. Como que eu coloco algum código quando eu vou utilizar regular expression? A maioria das linguagens tem ali um método de regular expression. No JavaScript a gente utiliza match, mas existe praticamente em todas as linguagens um comando onde eu possa utilizar regular expression, certo? Na maioria das linguagens, quando eu vou utilizar regular expression, o que eu faço? Normalmente eu tenho um método e aí eu preciso colocar a minha regex. A minha regex, ele é representada na linguagem como barra, tá? Então, barra, o conteúdo que vai da minha regex, depois desse outro barra, o próximo parâmetro que eu vou passar, que no caso seria esse i, certo? Então, se eu fiz aqui barra, eu abri uma seção de regular expression dentro do meu código, ok? Colocando o i, quer dizer que eu estou falando esse segundo parâmetro aqui, tá? Eu vou tirar ele por enquanto e vou fazer uma busca por match exato de Danilo. Digitando aqui Danilo, tá aí. Busca por match exato. Ele trouxe somente um elemento, ok? Agora eu quero ignorar o i, né? Ignorar o case sensitive. Ok, então quer dizer, se eu colocar o i, eu trago o dado. Se eu tirar o i, eu também trago o dado, ok? Por quê? Porque eu tenho o Danilo maiúsculo, tenho o Danilo minúsculo, certo? Colocando o i, eu trago com match exato, tanto faz Danilo minúsculo ou minúsculo,
eu vou trazer o dado, ok? Tá legal. Tá, como que eu provo se isso tá certo? Se eu digitar Danilos, o que que ele vai me trazer? Nulo, tá certo? Se eu digitar aqui Danilos minúsculo, o que que ele vai trazer? Nulo também, ok? Se eu digitar Danilo tudo minúsculo, ele traz para mim. Tá, agora eu quero saber se ele está funcionando o sensitive case. Então o que que eu vou fazer aqui? Ó? Apagar todos os Danilos que estão minúsculo e deixar somente o Danilo maiúsculo, ok? Deixando somente o Danilo maiúsculo. Se eu digitar aqui, ó, ele não deveria trazer, porque eu estou buscando aqui simplesmente como Danilo minúsculo. Mas como eu coloquei aqui o i para falar que eu estou buscando como ignorando o sensitive case, ele me traz o Danilo mesmo assim. Se eu tirar aqui agora, ele me traz nulo, ok? Então, mais um comando aí para vocês aprenderem, que é o comando match, ok? Match eu consigo utilizar uma regular expression, tá bom? Legal, se eu tenho isso, então, com um comando, eu consigo pesquisar dentro da string, eu consigo saber se ele existe ou não dentro da minha string, e eu consigo ignorar ali o sensitive case. Tá legal, se eu consigo fazer isso, então eu posso voltar aqui no meu código e mudar a minha lógica. O que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou comentar essa lógica aqui para deixar como histórico para vocês, ok? E vou criar uma lógica nova, agora utilizando regular expression. Tá? Então vou colocar aqui, ó, comentar isso, sem utilizar regular expression, e aqui uma outra utilizando regular expression, ok? Então nessa aqui eu vou utilizar o regular expression, olha o que eu vou fazer de diferente. Eu simplesmente vou pegar e vou fazer uma verificação se o meu banco de dados .nome .match, ok? E aí exatamente aquele comando que a gente estava fazendo aqui, ó, match. E aí no match eu faço o quê? Mando verificar se o meu nome que está por request, certo? Está aqui dentro. Então, o meu nome por request. Aí eu preciso aqui fazer uma artimanha aqui para poder funcionar. Não me lembro se é assim, deixa eu fazer um teste aqui. Então aqui, vou criar uma variável d igual a Danilo. Utilizar essa variável dentro do meu match aqui. Se eu colocar o d aqui não vai funcionar, então vou tentar colocar assim, d. Tá, não é isso. Eu tenho que colocar aqui um new regex. Vou ter que usar um outro para poder concatenar as variáveis, tá? A forma de concatenar no JavaScript é diferente. Então, JavaScripts convert, certo? String to regex. Por quê? Porque eu vou ter uma string com uma regular expression, porque eu estou concatenando string com a regular expression e eu preciso converter isso numa regex, ok? Então, ó, a gente tem isso aqui, ó, new regex, tá bom? Então, se a gente fizer isso daqui, a gente converte isso numa regex, tá certo? Então, é isso que eu vou precisar pro meu código. É o seguinte, então aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho uma variável, que é a variável d, onde eu tenho o nome Danilo, tá certo? Quando eu quero fazer uma regex, uma string de uma regex, essa string de uma regex tem que ficar dessa forma, barra Danilo, barra o i, para ignorar o sensitive case. É assim que eu escrevo essa regex. Se eu digitar agora isso daqui dentro da minha regex, ele não vai funcionar. New regular expression, certo?
e aí eu vou passar aqui essa string aqui, ó. Se eu jogar isso daqui dessa forma, ele entende de uma forma diferente. Ele entende que eu estou buscando Danilo barra barra, tá vendo? Eu não quero buscar Danilo barra barra, eu quero buscar Danilo barra i, certo? Então, a forma como ele mandou está errada. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar aqui o Danilo, deixar somente o que eu quero buscar aqui dentro, vírgula i. Quando eu faço isso, ele me retorna. Ah, desculpa, o i aqui é com string, né? Rodando isso daqui, ele me retorna exatamente a regex que eu quero, que é exatamente isso que eu preciso colocar lá no meu match da função quando eu vou buscar alguma coisa. Então eu sei que agora, se eu utilizar dessa forma, eu consigo buscar aqui no meu match utilizando essa regex. Feito isso, eu busco o dado que eu quero. Tá legal? Voltando aqui no meu código, então agora eu já sei como é que eu tenho que fazer. Então eu só vou lá, coloco o meu request de nome, certo? Uma vez com o meu request de nome, barra i para ignorar o sensitive case, então agora eu já tenho a minha regex. Da minha regex eu faço meu match, e se o meu match for diferente de null, certo? Por que diferente de nulo? Porque se eu não achar o meu dado, ele retorna nulo, ok? Se eu achar o meu dado, ele retorna o dado que eu achei, tá certo? Então, se isso for diferente de nulo, eu tenho meu dado lá e é onde eu vou cadastrar no banco de dados, tá certo? Então, ó, vocês podem ver aqui agora que eu reduzi a complexidade, certo? Deixando aqui menos linhas dentro do meu código, certo? O outro que eu fiz ali com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, esse eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, ok? Então eu fiz com uma linha a menos, porém de uma forma mais precisa ali, sem precisar usar comandos a mais como lowercase, ok? Legal, feito isso, vamos fazer o teste. Derrubo minha aplicação, levanto ela novamente e vamos lá. Opa, aqui. Tá aqui, pesquisando agora por Danilo. Tá aí, o resultado é o mesmo do anterior. Pesquisando todo mundo tá aqui, pesquisando por DDD, ele vai trazer só tudo que tem o DDD, tá vendo? Que é só o DDD Danilo. Danilo, ele me traz todo mundo ali, ignorando o sensitive case, tá ok? Bom, gente, é assim que eu faço buscas aí dentro de arquivos, tá certo? Utilizando ali ou index of ou regex, lembrando do sensitive case, então lembrando do lowercase ou do uppercase ali, né, para deixar maiúsculo ou minúsculo, e aí você consegue fazer ali comparação de variáveis e strings, ok? Variáveis que eu busquei lá do banco de dados, ok? Aula um pouco complexa, sim. Daqui para frente as coisas vão ficar mais complexas, então vocês vão ter que prestar muito mais atenção do que nas outras aulas anteriores, ok? Então assim, voltando a explicar para vocês o que eu faço novamente quando eu faço uma pesquisa. Então quando eu clico no pesquisar e digito um nome, certo? Dou um buscar, o que ele faz? Ele vai lá, entra aqui na minha rota, index, vai verificar se eu tenho uma rota chamada pesquisar, que é a rota que eu, na realidade antes disso, eu tenho aqui a minha index, que eu clico no botão buscar, ele vai no meu action, ver a rota que eu quero pesquisar e manda o parâmetro get. Feito isso, ele vai lá no meu arquivo de rotas, verifica se eu tenho alguma rota parecida, eu tenho, e verifica se o método está certo, get, está certo. Então o que eu faço? Crio o meu título, mando carregar o meu arquivo, se não deu erro, eu venho aqui no meu else, preencho uma variável vazia, verifico se o query string que eu passei está igual tá preenchido, né? Se ele não tiver preenchido, eu só jogo os dados que estão no banco de dados. Se ele já tiver preenchido, eu venho para o meu banco de dados aqui, converto, e aí eu entro na lógica que eu expliquei para vocês agora. Vou fazer um for de todo o meu banco de dados, criar uma regular expression ignorando o sensitive case, ok? Buscando ali por dado que eu passei pela query string. Feito isso, eu verifico ali se eu tenho na parte da minha string, lá no banco de dados, a regular expression que eu passei. Se for diferente de nulo, quer dizer que eu encontrei. Se eu encontrei, eu faço um push nos meus dados pesquisados. Jogo todos os dados aqui nos meus dados pesquisados.
Jogando meus dados pesquisados, ele termina aqui todo de ler todo o meu banco de dados. Eu jogo isso para minha variável pessoas. Da minha variável pessoas, eu faço um render do meu arquivo index. Do meu arquivo index, que é um template, eu passo esses dados, venho aqui, passei o título, então eu escrevo o título no meu HTML, passei o pessoas, então faço um for de pessoas, preenchendo a minha tabela com os dados que eu pesquisei lá no meu arquivo, tá certo? Basicamente é isso que a gente tem, e agora com o arquivo aqui cadastrado aqui para vocês dentro do próprio sistema, tá legal? Bom, é isso que eu tenho para explicar para vocês. Aula bem complexa hoje, então o meu conselho é: vejam essa aula várias vezes. Tentem identificar os problemas, tá certo? Perguntem, tirem as dúvidas comigo, façam o possível para entender isso daí, porque daqui para frente são coisas mais complexas e mais complexas que vão entrar aí na gama de conhecimento de vocês, tá certo? É isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula.